Oi, pessoal, continuando, tá? Nesse momento eu estou no quinto slide, tá? No início do quinto slide, tá? Então, vamos lá. É, Aliás, eu estou na quinta página. É o costume de fazer sempre com slides, né? Então, vamos lá. Na quinta página do material, né? Nós vamos começar a trabalhar citações indiretas. E o que são as citações indiretas? As citações indiretas são as citações, tá? Em que eu vou dizer a mesma coisa que o autor está dizendo, mas com as minhas palavras, tá? Ou seja, vamos supor que eu estou fazendo um trabalho sobre gestão de pessoas e eu acho o texto de um autor e eu retiro é, um determinado parágrafo do texto dele para fazer a citação no meu trabalho, tá? Então, eu vou tentar modificar praticamente todas as palavras, ou seja, eu vou dizer a mesma coisa que o autor, a mesma ideia que o autor está defendendo, mas com outras palavras. E quando eu mudo essas palavras, eu tenho que modificar praticamente a totalidade do parágrafo, tá? O que eu estou querendo dizer com isso, tá? Vamos supor que eu pego um parágrafo com 3 linhas de um autor, tá certo? Então, quando eu for modificar as palavras dele, eu mudo somente 4 palavrinhas e acabou. Se não, não é bem assim não, tá? Eu tenho que modificar praticamente todo o parágrafo, tá certo? Praticamente todas as palavras. Eu vou ter que fazer uma modificação, ou seja, eu vou ter que dizer a mesma coisa que o autor está dizendo, mas com outras palavras. Uma ou duas palavras da fala do autor eu até posso repetir, mas eu tenho que modificar praticamente todas as palavras que ele está dizendo, tá certo? Esse é o tipo de citação mais trabalhoso, tá? Que é o tipo de citação que a maior parte das pessoas não gostam, tá? Porque a gente vai ter que fazer essa substituição de palavras, trazendo sinônimos, tá? Uma, uma coisa que eu posso dizer que auxilia muito é o dicionário de sinônimos. Você abre o Google, aí quando o Google abrir, você coloca dicionário de sinônimos. Aí é um site, tá? Que você coloca lá, tem um espaço, você coloca uma palavra e ele dá os vários sinônimos que você pode utilizar para substituir aquela palavra. É um pouquinho trabalhoso? Mas é um recurso válido, né? Quando você tiver com alguma dificuldade para substituir as palavras dos autores, tá certo? Então vamos lá. Outro ponto que eu posso falar sobre a citação indireta, aliás, 2 pontos, tá certo? Na citação indireta, tá certo? Eu vou construir, tá certo? Uma informação com as minhas palavras, ou seja, eu vou ver a fala de um autor e eu vou dizer a mesma coisa com as minhas palavras. Mas o fato de eu estar dizendo com as minhas palavras não quer dizer que eu não tenha que dizer quem foi o autor que eu li, não. É obrigatório, tá? Mesmo a citação sendo indireta e eu estar construindo com as minhas palavras, eu preciso indicar qual foi a fonte da minha pesquisa. Então, eu vou dizer, ou seja, eu vou colocar o sobrenome do autor e o ano da publicação. Eu não vou precisar colocar a numeração de páginas e nem as aspas, tá certo? Mas eu vou obrigatoriamente numa citação indireta, eu preciso dizer o sobrenome do autor ou autores e o ano da publicação, tá certo? Então vamos lá, ó. Aqui no início da quinta página, eu coloquei uma citação de Carvalho, né? Então, a fala de Carvalho diz o seguinte, ó. Um dos objetivos da gestão de pessoas é proporcionar mecanismos aos colaboradores para desenvolverem suas atividades de forma produtiva satisfatória. Para isso, a relação empresa e funcionário deve ser conduzida de maneira motivadora, pois é um fator importante para garantir a qualidade nas atividades profissionais. Aí, Carvalho, 2014, página 1.
Essa daí é a fala da autora. Então, vamos ver agora a citação indireta que eu fiz, né? Então, na citação indireta, eu vou dizer a mesma coisa que Carvalho está dizendo, mas com as minhas palavras, tá? Aí percebam, ó. Percebam que eu começo fazendo a indicação de quem é a autora que eu estou trazendo a citação indireta dela. Ó. Aí eu começo, ó, no dizer de Carvalho, 2014, mesmo que esse parágrafo tenha sido construído com as minhas palavras, eu preciso dizer de onde foi que eu tive acesso a essa informação. É obrigatório. Aí percebam que na citação indireta, eu só menciono o quê? O sobrenome e o ano. Eu não preciso colocar a numeração de página, nem aspas. Aí eu começo, ó. Uma das finalidades da gestão de pessoas é promover recursos que possibilitem aos funcionários realizarem suas atividades de modo satisfatório. Ponto. Para realizar esse objetivo é necessário que a relação entre organização e funcionários seja guiada de modo motivador, o que é extremamente relevante para a garantia da qualidade das atividades. Em casa, quando vocês estiverem estudando com bem calma, leiam a citação de Carvalho e leiam essa minha citação e comparem. Percebam que eu estou dizendo o mesmo que ela está dizendo, mas eu estou trazendo com as minhas palavras. Tá certo? Percebam outro ponto também, ó. Eu não coloquei aspas, eu não coloquei numeração de páginas. E por que eu não fiz isso? Porque é uma citação indireta, tá certo? Ou seja, é um texto meu, mas que eu tive acesso através de outra pessoa. Ou seja, eu tive acesso ao texto de Carvalho, à fala de Carvalho, e eu estou transcrevendo a fala dela, mas com as minhas palavras. Então, é uma citação indireta, tá certo? Nessa citação, eu só preciso mencionar o nome do autor, o sobrenome e o ano da publicação, nada mais. Aquele mesmo esquema, ó, também nas citações indiretas. Se nas citações, se eu mencionar o sobrenome do autor antes da citação, somente a primeira letra do nome maiúsculo, tá certo? Aí, ó, olhe no quadrinho abaixo, ó. A mesma citação indireta com o nome do autor no final. Aí, ó, percebam, é a mesma citação que eu fiz em cima. A diferença é que eu coloquei o sobrenome de Carvalho lá no final. Então, como eu coloquei o sobrenome de Carvalho no final, então, obrigatoriamente, o sobrenome fica todo maiúsculo, tá certo? Gente, aqui, ó, nesse material do Word, percebam que eu coloquei vários comentários, tá certo? Para vocês lendo, tá certo? Vocês tentem ler esses comentários, porque vai clarear mais a compreensão das regras das normas da BNT. E no terceiro quadro, eu faço a mesma citação indireta, mas eu faço com verbos de atribuição de ação ao autor. O que é isso? Verbos de atribuição de ação ao autor. É quando eu menciono o nome do autor e logo em seguida eu coloco um verbo. Por exemplo, ó, Carvalho afirma, Carvalho 2014 aponta, Carvalho 2014 menciona, Carvalho 2014 evidencia, Carvalho 2014 demonstra, Carvalho 2014 classifica, Carvalho 2014 define, Carvalho 2014 conceitua, Carvalho 2014 ressalta, Carvalho 2014 destaca e após esse verbo eu coloco a citação indireta, tá certo? Ainda na página 5 tem algumas conjunções, tá certo, de conformidade para quando vocês forem fazer citações, ou citações diretas ou citações indiretas, que você pode mencionar, né? Ó, na ótica de Carvalho, o ano, na visão de Carvalho, o ano, no dizer de Carvalho, ano, de acordo com Carvalho, ano, segundo Carvalho, ano. Aí logo em seguida você coloca ou a citação direta ou a citação indireta. Na página 6, tem algumas conjunções. No primeiro quadro da página 6, tem algumas conjunções. Lembra que eu falei para vocês que todas as vezes que a gente for
todas as vezes que a gente fizer uma citação direta, ou citação direta com 3 linhas, ou citação direta com mais de 3 linhas, eu sempre vou precisar fazer um comentário. Então, depois da citação direta, você coloca uma dessas conjunções de conclusão. Nessa perspectiva, diante dessa perspectiva, nesse sentido, diante dessa acepção, nessa acepção, desse modo, dessa maneira, dessa forma, entre outras. Então, depois da citação direta, você coloca uma dessas conjunções, vírgula, e logo em seguida você faz um comentário crítico seu, tá certo? E o último quadro da página 6 são os verbos de atribuição de ação ao autor. Eu coloquei aqui vários exemplos de verbos, tá certo? Então você começa sempre com o sobrenome do autor. Aqui eu coloquei, ó, fulano, ano, argumenta. Fulano, ano, demonstra. Fulano, ano, evidencia. No lugar desse fulano, você coloca o sobrenome do autor. Por exemplo, Albuquerque, 2006, argumenta. Albuquerque, 2006, demonstra. Albuquerque, 2006, evidencia. Albuquerque, 2006, destaca. E logo em seguida você coloca a citação indireta, tá certo? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Foi apenas uma revisão, tá certo? Que nós fizemos com o conteúdo das citações diretas e citações indiretas. Eu espero que no Word tenha ficado mais claro, né? Como é que a gente faz essas citações, como é que a gente formata, não é? Sempre utilizando a fonte Times ou Arial, tamanho 12, né? Enfim, espero que tenha ficado bem claro, tá certo? Na aula da próxima semana, nós vamos continuar com as normas de formatação da ABNT e vamos também continuar com as normas da ABNT para elaboração de referências bibliográficas, tá? Então, boa noite a todos, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp, tá certo? Para retirar a dúvida, tá certo? Então, boa noite a todos e até semana que vem, tá?